Os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva repudiaram a declaração do presidente Jair Bolsonaro, que pôs em dúvida o fato de a ex-presidente Dilma Rousseff ter sido torturada durante a ditadura militar. Ontem, quando o presidente saía do Palácio da Alvorada, um apoiador dele disse que trabalhou durante o governo militar em 1965 e que não viu tortura. Ao responder, Bolsonaro citou a ex-presidente Dilma Rousseff, que foi presa e torturada na década de 1970 por ter participado de uma organização que promoveu a luta armada contra a ditadura. O presidente disse o seguinte, abre aspas, os caras se vitimizam o tempo todo. Fui perseguido. Teve um fato aí, esqueci o nome da pessoa, mas é só procurar na internet, vai achar com facilidade. Que a Dilma foi torturada e que fraturaram a mandíbula dela. Eu falei, traz o raio-x para a gente ver o calo ósseo. Olha que eu não sou médico, até hoje estou aguardando o raio-x. Fecha aspas. O relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que investigou violações aos direitos humanos no período da ditadura, listou um total de 434 mortos e desaparecidos políticos. A ex-presidente Dilma Rousseff respondeu. Jair Bolsonaro promoveu mais uma de suas conhecidas sessões de infâmia e torpeza. Mostra-se indigno ao tratar com desrespeito e com deboche o fato de eu ter sido presa ilegalmente e torturada pela ditadura militar. Queria provocar risos e reagiu com sórdidas gargalhadas às suas mentiras e agressões. Bolsonaro não respeita a vida, é defensor da tortura e dos torturadores, é insensível diante da morte e da doença, como tem demonstrado em face dos quase 200 mil mortos causados pela Covid-19, que, aliás, se recusa a combater. Bolsonaro não insulta apenas a mim, mas a milhares de vítimas da ditadura militar, torturadas e mortas, assim como aos seus parentes, muitos dos quais sequer tiveram o direito de enterrar seus entes queridos. A declaração do presidente da República provocou protestos de outros dois ex-presidentes, entre vários políticos, além de representantes de organizações da sociedade civil. O ex-presidente Lula escreveu que o Brasil perde um pouco de sua humanidade a cada vez que Jair Bolsonaro abre a boca. Minha solidariedade à presidente Dilma, mulher detentora de uma coragem que Bolsonaro, um homem sem valor, jamais conhecerá. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também se manifestou nas redes. Minha solidariedade à ex-presidente Dilma Rousseff. Brincar com a tortura dela ou de qualquer pessoa é inaceitável. Concorde-se ou não com as atitudes políticas das vítimas. Passa dos limites. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, publicou: Bolsonaro não tem dimensão humana. Tortura é debochar da dor do outro. Falo isso porque sou filho de um ex-exilado e torturado pela ditadura. Minha solidariedade à ex-presidente Dilma. Tenho diferenças com a ex-presidente, mas tenho a dimensão do respeito e da dignidade humana. O presidente do MDB e candidato à presidência da Câmara, deputado Baleia Rossi, declarou que não é sobre esquerda, centro ou direita. É sobre a dignidade humana. É disso que se trata. Nossa solidariedade à ex-presidente Dilma Rousseff. Tortura nunca mais. O também candidato ao comando da Câmara, deputado Arthur Lira, líder do PP, disse em nota que a tortura não é aceitável em nenhuma circunstância. Vivemos o período mais longo da democracia brasileira, construída com o esforço de diversos atores da política nacional. Devemos a eles o nosso respeito. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, também manifestou indignação. O pai dele desapareceu na década de 70 e, segundo a Comissão da Verdade, foi preso e morto por agentes do Estado brasileiro. Santa Cruz escreveu: pense em um homem que, no meio de uma onda de feminicídios, debocha de uma mulher presa e torturada. Esse sujeito existe e, pior, preside o Brasil. 23 ex-presas políticas e vítimas da ditadura entregaram uma carta ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal em que manifestam solidariedade à ex-presidente Dilma e cobram providências das autoridades.
O grupo declarou que a atitude de Bolsonaro é irresponsável e incompatível com o cargo que ele exerce. O Palácio do Planalto ainda não se manifestou sobre as críticas às declarações do presidente. Está preso o homem que matou a esposa a facadas na cidade de Três Corações, no sul de Minas Gerais. Tiago da Silva Miranda, de 35 anos, assassinou Camila Miranda Bandeira, de 32, na frente das 4 filhas. Os dois eram casados há 10 anos. E a Polícia Civil do Paraná prendeu 3 suspeitos do assassinato de Tatiana Lorenzetti, de 40 anos. Ela foi baleada ao sair do banco em que trabalhava. Um dos presos é o ex-marido dela, Antônio Henrique dos Santos. Segundo a polícia, numa conversa telefônica interceptada com autorização da Justiça, o ex-marido tentou contratar um matador. O objetivo dele seria ficar com a guarda da filha e com a indenização do seguro de vida que ela poderia receber. Morreu hoje, aos 98 anos, o estilista Pierre Cardin. O estilista do futuro viveu quase 100 anos, como um homem que construiu um império e como um eterno menino de periferia. Assim, Pierre Cardin costumava se definir. Talvez por isso ele tenha revolucionado a moda de tal maneira que ainda hoje, nas roupas que vestimos, existe a presença dele. A sua inspiração para a alta moda estava nas ruas, nas pessoas comuns. E para elas foi inventor de uma moda popular, o primeiro grande nome a investir no prêt-à-porter, a vender moda a preços baixos para as lojas de departamento francesas. Depois de se formar na Academia de Belas Artes, usou o seu instinto inovador, difundindo a utopia dos anos de 1960, também inspirada na conquista do espaço. Sempre tive a cabeça no futuro, sempre criei para os jovens, disse Pierre Cardin. Cores fortes, formas geométricas nunca vistas antes. Ele fez coleções futuristas e desconstruiu os cortes de vestidos, que foram parar no guarda-roupa de Elizabeth Taylor, Brigitte Bardot, Jacqueline Kennedy. Pierre Cardin passou a vestir os homens também. Desenhou coleções extravagantes para os Beatles. Em 1974, foi o primeiro estilista da história a ser capa da revista Time. Pioneiro na expansão da moda para os objetos, popularizou o seu nome em perfumes, em panelas e até em carros. Foi o mentor de talentos como o estilista Jean-Paul Gaultier. O interesse pela moda começou quando ainda era menor de idade. Foi ser aprendiz de alfaiate e acabou contratado pela casa Dior. Pietro Cardin nasceu na Itália, de uma família muito rica, que acabou perdendo todas as terras depois da Primeira Guerra Mundial. Ele mudou-se aos 2 anos de idade com os pais para a França e foi naturalizado francês. Ainda menino, passou a ser chamado de Pierre, mas sempre conservou as suas origens, frequentando Veneza durante décadas. Nas suas andanças pelo mundo, esteve no Brasil várias vezes. Pierre Cardin deixa ao mundo uma obra única que está presente em museus importantes. Foi pioneiro também nisso, em transformar a moda em arte. Um terremoto de magnitude 6,4 matou 7 pessoas na região central da Croácia. Dezenas ficaram feridas. Foi o segundo tremor na área em 48 horas e, novamente, perto da cidade de Petrinja, onde socorristas ainda procuram desaparecidos. Moradores da capital, Zagreb, também sentiram o tremor, que atingiu outros países da região, como a Eslovênia, a Hungria e a Áustria. E uma atualização sobre a ocupação de hotéis e pousadas em Santa Catarina. Agora há pouco, o desembargador Raulino Bruning, do Tribunal de Justiça do Estado, suspendeu a liminar que restringia 30% a lotação da rede hoteleira. A seguir, uma ajuda preciosa para estudantes de escolas públicas nos preparativos para o Enem.